Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje é dia de exaltar escritoras incríveis, hoje é dia da mulher, então primeiro parabéns para todas as mulheres que estão aí me assistindo, parabéns para nós, né? Eu acho sim muito justo que tenha um dia da mulher é todo dia, mas eu acho muito justo que tenha um dia específico para nos homenagear, né? Então eu vou utilizar aqui esse meu espaço para indicar a vocês autoras que são muito especiais para mim e eu espero que vocês aceitem essas dicas e deem uma chance para essas escritoras que eu vou mostrar aqui, porque são todas incríveis, são mulheres incríveis que têm obras incríveis, então são dicas certeiras aqui para vocês. Dicas para vocês e uma homenagem aqui, uma singela homenagem minha para elas, tá bom? Antes de começar a nossa lista, quero lembrar vocês que agora nós temos clube de membros aqui no canal, então através do membros do canal que a gente está fazendo as nossas leituras coletivas, que são sempre muito proveitosas, a gente tenta se aprofundar ali naquelas leituras, tirar ensinamentos para a nossa vida, afinal de contas, eu acho que esse é o principal benefício que a literatura pode trazer para a gente, é nos ensinar a sermos pessoas melhores, a convivermos melhor com as outras pessoas, a enxergarmos o mundo de uma forma mais ampla, tolerante, enfim. A literatura tem muito a nos ensinar e é isso que a gente tenta tirar delas ali nas nossas leituras coletivas. Então, clica aqui embaixo no Seja Membro. Dependendo do celular, acredito que iPhone não aparece o botãozinho no celular aí, o Seja Membro. Então, se você usa iPhone ou se o botãozinho não está aparecendo para você em algum lugar aqui na tela, vai no computador, porque lá no computador vai aparecer o botãozinho Seja Membro, você clica lá e assina o nosso membros aqui do canal. É um valor, assim, é R$ 7,99, então é muito baratinho, é para todo mundo poder participar mesmo. E vem participar dessas leituras coletivas com a gente, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? E também, já que eu tô pedindo, se inscreva aqui no canal, é uma forma também que vocês têm de me apoiar para que eu continue fazendo esse conteúdo aqui para vocês, que aqui é gratuito, né? O membros é quase gratuito, né, gente? R$ 7,99 é quase gratuito. Mas aqui os vídeos do canal, tem o meu conteúdo lá do Instagram também. Então se inscreva, curte aqui os vídeos se você gostar dos vídeos, lógico, né? Você não vai curtir se você não gostar. Mas o dislike também engaja, né? Não é tão legal assim de receber, mas também engaja, tá? Participe aqui do canal de alguma forma, comentando, tá joia? Que você me ajuda muito, me mantém motivada a continuar falando de literatura para vocês. Então vamos aqui à nossa lista homenagem desse dia. É lógico que eu vou começar com a minha autora preferida, né, gente? Vocês já devem imaginar, então indico aqui para vocês Charlotte Brontë, e eu trouxe aqui um livro para representar cada uma dessas autoras que eu vou indicar. A Charlotte, lógico que eu trouxe Jane Eyre, que é meu livro preferido, mas toda a obra da Charlotte é muito boa. Na verdade é uma pequena obra, né? A Charlotte ela tem 4 romances. Se engana quem pensa que Charlotte Brontë escreve historinhas de amor bobinhas, né? Ela não é nada bobinha, ela era uma mulher da era vitoriana, só que ela representa muito bem os valores, as virtudes, né? O que eram consideradas as virtudes ali da era vitoriana, mas ao mesmo tempo ela tem um pezinho ali na frente, sabe? Ela é à frente do seu tempo de alguma forma. E isso fica muito bem representado pelas questões que ela trata nos romances dela. Então, tem sim histórias de amor nos livros dela, porém, o foco sempre vão ser outros dramas da vida humana. Então, em Jane Eyre a gente tem um romance de formação, que a menina, né, a gente vai acompanhar a Jane Eyre desde a infância até a idade adulta, tudo que ela sofreu, ela é uma órfã, então como ela foi maltratada, como ela superou as adversidades da vida. Então, o foco desse livro é esse, no amadurecimento mesmo da Jane Eyre enquanto pessoa, na construção da personalidade da Jane Eyre, muito interessante. A Charlotte também tem outros livros, tipo Shirley, que é uma história que tem as histórias de amor ali no meio, mas é principalmente a história de uma amizade entre duas mulheres, e duas mulheres que num determinado momento, elas meio que
se interessam pelo mesmo homem, e a Charlotte ela não cria uma rivalidade feminina, pelo contrário, ela mostra o valor dessa amizade dessas duas mulheres, então é muito legal isso. Ela tem também outros 2 livros que se parecem um pouco, eles são bem diferentes, mas se parecem um pouco, vocês têm que ler para entender como que isso funciona, que são O Professor, que foi o primeiro romance escrito pela Charlotte, mas só foi publicado póstumamente, e ela tem também Villette, que vai trazer muitas questões polêmicas para a época que a Charlotte viveu. Então, assim, vale muito a pena você ler Charlotte Brontë. Fica aqui a minha primeira grande dica e a minha primeira homenagem nesse Dia da Mulher. Daí, passando da minha autora preferida ever para minha autora brasileira preferida, vou indicar aqui para vocês Lígia Fagundes Telles, que nos deixou recentemente, né? Mas deixou também uma obra incrível pra gente se deliciar com ela. Lígia escreve romances, contos. Eu gosto muito, assim, dos contos da Lígia. Gosto também dos romances, mas pra mim, assim, a Lígia Contista é uma coisa que eu não consigo explicar de tão boa que ela é. Esse daqui é meu livro preferido da Lígia até agora. Eu não li a obra toda da Lígia ainda, mas pretendo, e esse daqui é meu preferido até agora, é um livro de contos, mas você pode ver aí na vasta obra dela, contos, romances, o que mais te interessar, apenas leia Lígia. A Lígia é aquela mulher que tem uma escrita elegante, uma escrita fluida e uma escrita acolhedora, sabe? Parece que você tá batendo um papo com ela, que ela tá te contando um causo. Aqui em Minas, né, a gente fala dos causos mineiros. Parece que ela tá te contando um caso mesmo, numa conversa agradável. E o que eu acho mais incrível é que ela consegue contar, às vezes, coisas difíceis de serem contadas de uma forma leve, de uma forma que não fica pesado demais, sabe? Então ela fala as coisas mais terríveis, às vezes, em determinados momentos, de uma forma que fica suave pra gente, mas a gente entende bem o que ela tá falando. Ela é muito elegante, gente. Ela era uma mulher muito elegante e ela passa isso também pra escrita dela. Então é uma delícia. Se você nunca leu Lígia Fagundes Telles, leia, porque você tá perdendo muito, você tá perdendo o melhor da literatura brasileira. Uma outra autora que obviamente estaria aqui, porque não tem como não indicar, não homenagear essa mulher incrível da literatura inglesa, é Jane Austen, e eu trouxe aqui para simbolizar a sua obra-prima, considerada sua obra-prima, né? Que é Orgulho e Preconceito. Trouxe essa obra também porque eu reli Orgulho e Preconceito para o meu clube esse ano. Eu tenho um clube de leitura, além do membros aqui do canal, eu tenho um clube de leitura mesmo, que aí é uma coisa bem mais aprofundada, a gente faz um estudo mesmo das obras. E nesse clube, a primeira leitura de 2023 foi Orgulho e Preconceito. E eu reli e me apaixonei perdidamente. Eu já tinha gostado desse livro a primeira vez que eu li, mas agora eu me apaixonei de uma forma, assim, avassaladora mesmo por essa história. Se tornou um dos meus livros preferidos da vida. Não era da primeira vez que eu li. Agora que eu li com talvez um olhar de leitora mais madura, né, eu me apaixonei mesmo perdidamente por essa história. Mas eu indico todas as histórias da Jane Austen, porque ela é uma mulher incrível, que escreve muito bem. E uma coisa assim, né, que eu falei da Charlotte Brontë, eu também falo da Jane Austen, as pessoas às vezes acham que essas mulheres de séculos passados só escreviam histórias de amor, né, só isso que elas sabiam escrever, e não é. Tem também, dentro das histórias da Jane Austen, tem sim as histórias de amor acontecendo ali, porque a vida, né, tem histórias de amor acontecendo o tempo todo, mas a Jane Austen também ela traz muito mais, outros elementos muito mais interessantes para as histórias dela. Então, aqui em Orgulho e Preconceito, a gente tem uma jornada de aprendizado muito grande dos personagens, principalmente dos protagonistas, que são Elizabeth Bennet e o Darcy. Nas outras histórias dela, a Emma, por exemplo, que é a protagonista de Emma, que é um livro da Jane Austen que eu gosto muito, tem também uma jornada de amadurecimento muito importante da Emma. Não é um romance de formação, tá? Jane Austen escreveu romances de costumes. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico o que é romance de costume, romance de
época, romance histórico, vou deixar linkado para depois você assistir, tá bem legal, depois vai lá ver. Então a Jane Austen escreve romances de costumes, né? Mas tem sim, Emma, essa jornada de aprendizado mesmo muito grande da Emma, é muito legal acompanhar essa história. Tem Mansfield Park, que é o meu livro preferido da Jane Austen, apesar de eu ter me apaixonado por Orgulho e Preconceito, Mansfield Park ainda é meu livro preferido dela. E a Fanny também vai ter uma história interessante de lutar contra os seus preconceitos e contra as amarras que ela mesma impõe na vida dela, sabe? Então, as histórias da Jane Austen, elas vão muito além do romance. Tem o romance para dar aquele temperinho gostosinho, mas as histórias vão muito além. E a Jane Austen, ela era uma mulher muito discreta. Aqui em Minas a gente fala assim, que não precisou fazer esparramo. Ela não precisava fazer esparramo, ela não precisava fazer escândalo para ser ouvida, né? Ela era uma mulher muito discreta. E ela é discreta nas narrativas dela, porém, ela traz uma ironia muito legal. Então fique atento às entrelinhas das histórias da Jane Austen, porque ela fala uma coisa parecendo que está falando muito sério, mas na verdade ela está sendo irônica. Então você precisa captar esses detalhes da narrativa dela para compreender o que ela está querendo dizer, porque senão você pode entender de forma equivocada aí as narrativas da Jane Austen. Vale muito a pena, uma autora incrível que você precisa conhecer. Agora, uma outra autora brasileira que eu gosto muito dela, eu me identifico pessoalmente muito com ela, nas suas qualidades e nos seus defeitos também, que é Clarice Lispector. E eu trouxe aqui para representar Clarice A Hora da Estrela, que é um livro dela que fez muita diferença na minha vida, me transformou de uma forma muito concreta. O meu olhar para o outro foi transformado depois da leitura desse livro aqui. Então é um livro muito importante na minha jornada de vida mesmo. Não só na minha jornada enquanto leitora, mas na minha jornada enquanto pessoa. É um livro muito importante para mim. E eu trouxe ele para representar, mas assim, leia Clarice. Clarice tem romances, contos, então escolha aí um livro que mais te interessa dela e leia, porque ela é maravilhosa. Só que, eu sempre falo isso, Clarice não é uma autora para ser entendida palavra a palavra. Se você ficar lendo os livros da Clarice, querendo entender cada frase muito literalmente, você vai ficar meio perdido, porque a Clarice é uma autora para ser sentida. Então é aquele livro que você vai lendo, e num determinado momento ele começa a fazer sentido dentro de você. Ela é uma autora turbulenta, ela é uma autora caótica, sabe? E ela passa isso para a narrativa dela. Então você precisa mergulhar nessa turbulência da Clarice mesmo, mas se você se propor a fazer esse mergulho, você vai ser recompensado. Mas sinta a narrativa da Clarice, tá? Não fica tentando entender palavra por palavra, não. Leia e vai absorvendo aquilo que ela está falando, que aquilo vai fazer sentido, aquela turbulência toda uma hora vai se organizar dentro de você e tem muito potencial de te transformar. Deixei duas autoras que podem ser polêmicas para algumas pessoas para o final, mas eu quero homenageá-las aqui, e a primeira delas é Mary Shelley, a autora aqui de Frankenstein. Mary Shelley é polêmica? Tô falando, né, literariamente falando, porque dizem por aí algumas pessoas que ela não escreve tão bem assim, que a narrativa dela tem muitas falhas. E assim, Frankenstein tem algumas questões técnicas, sim, que a gente pode apontar num estudo mais aprofundado, ok. Mas eu acho que Mary Shelley, ela consegue fazer o que é o principal da literatura, que é tocar o âmago do leitor. Então ela traz uma narrativa muito emocional mesmo, sabe? Não é uma narrativa extremamente técnica, de fato não é, mas é uma narrativa que toca a nossa emoção, que fala diretamente ao nosso coração. Então eu acho que isso é o principal. Não adianta nada um autor ser muito técnico e não conseguir tocar o coração do leitor, né? E a Mary Shelley, ela toca o nosso coração. Tem um monólogo aqui da criatura de Frankenstein que sempre vale lembrar, né? Frankenstein é o médico que cria o monstro, tá? Não é a criatura, tá? Então a criatura, ela não recebe nome, ela é sempre chamada aqui de criatura, monstro, dessas coisas assim.
E tem um monólogo aqui da criatura que é, assim, impressionantemente emotivo e sentimental e que faz a gente questionar várias coisas, e coisas profundas, como o surgimento da alma, porque o Frankenstein aqui, ele cria um ser, mas ele consegue trazer esse ser à vida, mas esse ser tem alma, porque Frankenstein brincou de Deus, mas ele não é Deus. Então, tem discussões, assim, muito filosóficas que a gente pode tirar desse livro, sim. Basta você se desgarrar um pouco do aspecto técnico e prestar mais atenção nessa parte emocional aqui da história. Então, quero, sim, trazer a indicação de Mary Shelley, que eu acho que é uma autora que fez diferença na literatura. Aceitem, porque ela fez diferença na literatura aí, e acho que sim, merece ser homenageada aqui nessa lista. E por fim, a última autora, talvez a mais polêmica delas para algumas pessoas, mas que eu quero homenagear aqui, é J.K. Rowling, sim, a criadora de Harry Potter. Quero homenagear J.K. enquanto escritora, porque esse livro eu já falei várias vezes, em várias oportunidades, que salvou a minha vida, literalmente, por causa de Harry Potter, de uma coisa que eu li em Harry Potter. Eu fui procurar ajuda num momento que eu estava com algumas questões psicológicas a serem resolvidas e que poderiam, sim, minar a minha vida num determinado momento, e eu fui salva por Harry Potter. Então é um livro que me emociona muito, porque é realmente muito importante para mim, além de ser uma história muito legal, convenhamos, é uma história muito divertida, e ela fez uma coisa muito importante. Ela conseguiu conquistar muitos leitores. A J.K. com Harry Potter conseguiu reavivar essa coisa da leitura. Ela conseguiu que um livro fosse a coisa mais falada do mundo num determinado momento. E isso, gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar na importância disso, porque não é sempre, na verdade, raramente a literatura é tão exaltada assim, aqui no Brasil principalmente, mas eu tô falando de mundo também. Então, ela conseguiu fazer uma coisa que é exaltar a literatura, colocar a literatura no foco em todos os países do mundo, praticamente. Então, isso é muito grande. Então, ela merece, sim, ser homenageada enquanto escritora. J.K. escreve bem, a J.K. ela faz uma literatura jovem, né? Porque Harry Potter começa com o Harry novinho, então existe todo o amadurecimento dos personagens ao longo dos tempos, e ela escreve muito bem. Então é uma literatura apresentada para os jovens, que é uma literatura bem escrita, uma literatura que tem coesão, que tem coerência. Isso é muito importante, né, de ser apresentado para as pessoas mais jovens. E tem também esse processo de amadurecimento dos personagens, que é algo muito legal. Eu vivi esse processo junto com os personagens, porque eu peguei o lançamento do livro mais ou menos na idade ali dos personagens, quando eles começam aqui no primeiro volume, e eu fui crescendo junto com eles. Então, tem várias questões que tornam Harry Potter uma história muito importante para a história da literatura. Eu particularmente, acredito sim que Harry Potter está aos poucos se tornando um clássico. Ele tem muita possibilidade sim de se tornar um clássico, porque ele já vem causando efeitos aí em algumas gerações, e eu acho que isso vai continuar, porque é uma história que merece se perpetuar sim. E eu acho que a autora que é responsável por essa história merece sim ser homenageada aqui hoje, nesse Dia da Mulher. E agora eu quero saber quais são as suas homenagens. Deixa aqui nos comentários pra mim quem são as autoras que você quer homenagear nesse dia, tá? Já espero que vocês tenham gostado, que aceitem aqui as minhas sugestões. Um beijo e até o próximo vídeo.